Não lembro o autor que um pessoal do YouTube tem citado para criticar o buy and hold, mas a ideia é de que ficará impraticável o buy and hold porque as empresas não terão mais perenidade. O que você acha disso? Esse autor, eu não sei quem é que está falando isso, não. Eu não Também sei quem é. desconheço. Essa questão de perenidade, né, do buy and hold, você não ter isso, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás, né, do pessoal falando que os fundos quant, né, eles conseguem arbitrar quanto menos informação, quanto mais existe desinformação, né, nível de informação diferente no mercado, mais o cara consegue arbitrar. Mas que ao longo do tempo vai ter um fechamento, né, desse spread aí, justamente porque as pessoas começam a ficar melhores, né, tanto em analisar a empresa, os programas começam a ficar melhores, né, fazer análises quant, fazer giro altíssimos aí, né, e Uhum. várias coisas vão diminuindo ao longo do tempo, né? Então você ter ganhos, né, muito grandes, né, do jeito que a gente teve de poucos anos para cá, 20, 30 anos para cá, isso aí tende a diminuir no longo prazo, né? Esse spread que você ganha mais do que você estaria num ativo risk-free, né, de renda fixa, por exemplo, uma dívida soberana de um país, né? Talvez seja alguma coisa com relação a isso que ele esteja falando, né? Mas buy and hold, né, enquanto existir, né, um spread de risco para que você corra risco de renda variável e não estando em renda fixa, vale a pena. A partir do momento que você tiver que correr o mesmo risco, né, da renda fixa para você colocar investir em renda variável, é melhor você ficar no velho título Tesouro, ganhando 4%, né, ao ano aí acima da inflação e tranquilinho, né, levando isso aí para o longo prazo. Então você tem que Sim. ter um retorno satisfatório para você correr risco. Se você não tiver isso, você não vai investir em renda variável. Então a renda variável ela só vai acabar o dia que não existir mais risco, né? Aí, se não existe mais risco, virou renda fixa também. Também Exatamente. quando eu escuto uns negócios desse, chega a me dar arrepio, cara. De pensar o seguinte: o cara não consegue imaginar o tipo de economia que a gente vem vivendo hoje. O cara inventou um negócio do nada, fez um papel, botou aí, e hoje a moeda que ele inventou vale mais do que a quantidade de reais que tem circulando hoje, que chama Bitcoin. O cara fez um negocinho para pegar a mulher na universidade e criou um tal de Facebook. Um outro doido fez um negócio para você perguntar as coisas na internet e ela responder para você e chamou de Google. Então, assim, eu sinceramente eu não consigo entender o cara limitar um pensamento como esse de colocar assim, ó, todas as empresas vão tender para a média e não vai existir mais buy and hold. Irmão, isso não vai existir. Sabe por quê? Sempre vai ter o dedo gordo. Tem um maluco que vai fazer uma besteira. Tem o cara que vai gerar a simetria do mercado. Tem uma outra coisa que a gente tem visto acontecer, que nunca aconteceu, que é Banco Central se metendo em taxa de juro. Isso aí mudou completamente a precificação de ativos. Porque aquela história que a gente tinha de ficar de olho no juro longo, porque o juro longo era um sinal de que ia ter inflação de ativos, que ia ter um desgaste com ativos financeiros. Isso acabou. Por quê? Porque o Banco Central agora ele vai mexer no juro longo, ele vai empurrar dólares. A cada 3 dólares que você tem hoje, um foi criado nos últimos 2 meses, nos últimos 12 meses. A economia mudou. Então, assim, se você pegar um maluco que está querendo. Cara, quando um maluco ia ter uma empresa que ia puxar todos os foguetes, o governo americano parou com essa maluquice. Teve um doido que resolveu fazer um negócio de foguete para ir para Marte, irmão. Então, assim, a gente está vivendo num mundo que é um mundo que não tem mais limite. Então, assim, buy and hold não tem nada a ver com lucro de empresa. É aquele negócio do cara falar assim, a bolsa está no topo, o SP500 está no topo. SP500 não é outra coisa que não lucro de empresa. A empresa não está no topo. A Apple vendeu só de earbuds, só de fone de ouvido, ela vendeu mais, mas muito mais, do que muita companhia grande nos Estados Unidos. E ela vendeu de fone de ouvido. Então, assim, essa capacidade de gerar lucro da empresa é que o céu é longe. Então, o buy and hold não tem a ver com isso. Buy and hold significa você encontrar empresas de valor, você conseguir detectar esse valor intrínseco, comprar essa empresa, botar na carteira e acompanhar. O que não tem é mais você ficar buscando a simetria especulativa de posições em empresas tradicionais. Porque sempre vai ter um doido que vai inventar um negócio. Oh, o cara inventou uma moeda, velho, de sacanagem com a foto do cachorro dele. Não tem? Uma tal de Tem. Dogecoin? Pois é. E o cara tá estourando de ganhar dinheiro. Os malucos agora estão inventando um tal de NFT.
Você vai lá e pega uma figurinha, bota um token naquela figurinha, ela vira um colecionável que você vai colocar para uma tecnologia futura. Então, cara, sai dessa vida e entra numa outra vida. O mundo mudou. O buy and hold hoje, ele pode, tem uma economia pela frente que ela é completamente diferente, cara. E se a gente não se adaptar, a gente não vai sobreviver. Então, o investidor hoje, ele tem que se adaptar, ele tem que adaptar o valuation dele, ele tem que ter uma parcela especulativa na carteira. Se ele ficar tradicional, irmão, ele vai morrer igual a economia no mundo real tende a não crescer mais. A economia hoje, cara, ela atingiu uma escalabilidade que ela é muito louca, velho. E aí os caras colocam essas coisas, saem dizendo essas coisas na internet, e você tem que contextualizar, né? Quem é esse cara? Quem é ele na fila do pão? E olha o que todo mundo está falando, né? Porque assim, até um relógio parado acerta 2 vezes a hora no dia. Aquela narrativa tem que fazer sentido para você e faz sua tese de investimento. Ah, eu não acredito nisso. Parabéns, cara, segue aí. Você vai chegar lá também. Mas muito cuidado com essas afirmações de que não vai existir isso ou que isso não funciona, porque também não é bem assim. Exatamente. As empresas, a internet e a globalização mudou muito as coisas também. As empresas hoje são muito diferentes. Então, tem muita empresa aí que o cara cria na garagem de casa, como foi, por exemplo, os exemplos que você deu do Facebook, do Google, ou a Amazon também surgiu assim. Os caras foram para a internet, uma empresa que, de repente, 10 anos depois, está entre as maiores do planeta, desde quando ela foi criada. E a empresa com um investimento baixíssimo para conseguir fazer isso. Elas crescem muito rápido. Eu não duvido nada que, por exemplo, a maior empresa do mundo em 2050, ela nem exista ainda. Eu não duvido nada que isso possa acontecer. Não existe. Então, pois é. Então, não tem como a gente afirmar esse tipo de coisa. As coisas caminham, evoluem muito rápido.